Oi, oi, quem vai entrando, dá um joinha aí pra eu saber que vocês estão me ouvindo. Como está nosso áudio? Neto, tudo bem? Seja bem-vindo, Samira. Vamos entrando, fiquem à vontade. Casa é de vocês. Dá um joinha aí pra eu saber que vocês estão ouvindo. Foi o primeiro, Neto, parabéns. Que bom, muito bom ter você aqui. Que legal. Como foi a semana de vocês? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tô gostando de passar toda quinta-feira aqui conversar um pouquinho com vocês. E hoje o assunto é muito importante, não que antes não fosse, mas hoje eu quero tratar de algumas coisas bem importantes, que é o plano de comunicação, uma estratégia de comunicação, como é que você traça esse plano de comunicação, né? Sai postando aí aleatoriamente ou você cria uma estratégia. Por isso eu gostaria que vocês pegassem aí papel e caneta pra gente anotar alguns pontos importantes. Convida aí o amigo, né, seu amigo vereador que precisa melhorar a estratégia de comunicação dele, porque hoje a gente vai falar de algumas coisas bem pontuais mesmo, que eu tenho certeza que vai esclarecer muitas coisas que vocês têm dúvida. Vamos começar então? Bom, primeiro, o que é um plano de comunicação? Qual que é a função do plano de comunicação? Qual que é a estratégia que ele tem numa comunicação de mandato, por exemplo? Eu posso sair postando aleatoriamente, uma foto do dia, uma foto na tribuna, trabalhando, uma foto do pedido de ofício que eu acabei fazendo? Posso. Mas o que isso vai faltar na sua comunicação? Você não vai conseguir criar uma reputação. O que é uma reputação? Sabe quando você entra na rede social de alguém, de uma pessoa, e você começa a observar assim, essa pessoa ela fala muito sobre atividade física. Interessante, vou seguir ela porque eu quero saber sobre atividade física. Essa pessoa ela defende muito as causas animais. Legal, vou continuar com as causas animais, vou seguir ela porque ela defende as causas animais. Entende? Criar uma estratégia é justamente para criar uma reputação para a pessoa que está ali na rede, para a pessoa que está, para você no caso, né, se você for o político ou o assessorado. Então como é que a gente cria essa reputação? Você vai ter que montar uma estratégia, por isso você precisa ter esse plano, ter um cronograma, né? Para saber assim, como é que eu vou dividir as minhas publicações durante a semana? Vou postar 2, 3 em um dia, vou postar uma amanhã, depois às vezes acaba passando algum tempo sem postar nada, né? As pessoas não criam essa identificação, você precisa ter essa identificação. Então primeiro o que a gente precisa ter em mente, assim? Eu gosto de trabalhar bastante assim, com um tema principal, né, da sua comunicação, um teminha, né, e o que não seria um tema, seria um subtema, uma segunda parte da sua comunicação. Por exemplo, o que seria o nosso tema-chave? Vamos supor que você é vereador. O seu tema vai ser falar sobre política, sobre as suas ações, sobre o seu trabalho como servidor público, não é? Qual que seria o seu teminha? Você foi eleito porque você tem uma causa muito forte com o bairro X, com o bairro Y, porque você é da área de saúde, porque você é um profissional bombeiro, por exemplo. Então, esse seria o seu segundo tema. E qual seria o teminha? Aquela estratégia assim de humanizar a sua rede, né? De trazer as pessoas para a sua rede. Porque você, afinal de contas, além de ser político, além de ser, né, de pensar numa comunicação política, você também é um ser humano. E as pessoas cada vez mais elas vão se identificar, elas vão seguir as pessoas que elas têm identificação, o famoso gente como a gente. Por quê? Porque ninguém quer ficar lá numa rede social que só tem decreto, que só tem atividade legislativa. As pessoas também querem entender, elas querem saber o que a Catherine pensa quanto pessoa, quanto ser humano. Qual que é a rotina dela? Será que ela faz exatamente o que ela prega? Entende? Então você precisa criar esse vínculo com as pessoas para mostrar quem você é dentro da rede. E aí como é que você vai fazer isso? Por exemplo, você tem lá o seu tema é política. Aí você tem o seu teminha, seu subconteúdo, e aí tem a parte humanizada, né? Que é a parte que vai mostrar quem você de fato é, que vai humanizar a sua rede. Como que eu gosto de separar? A gente tem 7 dias de semana. Nesses 7 dias, se a gente dividir o tema, é quase como uma escalação de jogo de futebol, sabe? Tem o 3-5-2, né?
A nossa escalação ela vai ser mais ou menos assim, 3, 3, 1. O que seria 3? Nosso tema principal. Esse tema principal, ele vai abordar o quê? Política, seu trabalho na Câmara, as visitas que você recebe, a estratégia que você está fazendo, articulação, seu trabalho, entende? Esses são os três atacantes, seus três atacantes, digamos assim, para você entender. Quem é o seu meio de campo? São os outros três, seu teminha. Qual que é o seu teminha? No bairro, sua causa que você briga. Causa animal, por exemplo, vou usar de novo o exemplo da causa animal, né? Lá na sua rua, uma ONG precisa de apoio. Então você vai fazer uma publicação, vai direcionar. Olha, a gente precisa de doação. Entende? Você vai humanizando e vai trabalhando o seu segundo tema. Aí tem o entretenimento. O que seria o entretenimento? Seria aquela publicação assim mais descontraída, por exemplo, você brincando com seu filho em casa, sabe? Que você não vai postar aí todo dia durante a semana, mas dos 7 dias, em um desses dias é legal. Por quê? Porque humaniza, as pessoas se identificam, né? Você brincando com seu filho, você tomando café da manhã, sabe? Essas coisas que todo mundo faz. E esse trabalho de humanização também, eu acho que ele é muito legal quando as pessoas trazem para o Stories. Eu brinco às vezes que o Instagram, às vezes ele se torna 2 redes completamente opostas, né? O feed é aquilo que a gente brinca que é mais sério, né? Que é uma coisa mais estratégica. O Stories é aquilo que não vai pro feed. O que vai pro Stories, então? É aquele momento de você descontrair, de você fazer uma brincadeira, de você mostrar o seu dia a dia, mostrar mais a sua rotina, sabe? Sem ter uma super produção. Você fazer um vídeo que encontrou um amigo na rua, tá mostrando que tá atrás daquela proposta, daquilo que as pessoas estão pedindo pra você, entende? E também, até foi uma coisa que eu falei hoje e que muita gente me questionou sobre a brincadeira de criar uma história, né? Como é que você vai criar uma história, por exemplo? A história, ela não precisa ter começo, meio e fim no mesmo dia, né? Você pode criar uma narrativa para os seus seguidores. E como é que você faz para criar essa narrativa? Por exemplo, assim, eu fiz a solicitação, eu vim para Brasília em busca de recursos para a construção de uma creche ou para compra de um ônibus escolar, por exemplo. Aí, vou fazer um stories, minha viagem. Tô saindo, vou pegar uma cidade aqui, vamos ver, vou sair de Imbuia, minha cidade. Sou vereadora em Imbuia e vou vir para Brasília para buscar recursos. Como é que eu vou contar a história disso? Olha, hoje, lá no stories, né? Hoje, embarcando aqui, indo para Brasília, vou fazer isso, vou conversar com o deputado tal. A proposta dessa viagem é fazer isso, isso, isso. Você começa a contar a história. Essa é a introdução dela, a proposta dela. Aí você está em Brasília, você continua mostrando. Olha, acabei de visitar o deputado tal, o senador X, fui em uma audiência. O que você fez, né? Além de contar essa história, você está prestando contas também. Principalmente se você está viajando com dinheiro público, né? Então, se você veio para Brasília com algum propósito para levar recursos para o seu município, né? Essa prestação de contas, ela precisa acontecer. Mas não só lá na tribuna, né? Durante a sessão da Câmara. É importante que você aproxime os seus seguidores e traga essa comunicação mais próxima, entendeu? E é isso que você vai criando essa historinha que pode ser nos seus stories. Aí você entregou um ofício, você foi em busca desse recurso. Quando você voltar para sua cidade, o que você vai fazer? Você vai continuar fazendo a prestação de contas lá na tribuna, mas aí você vai pegar esse conteúdo e você vai gerar um material também para a imprensa, né? Olha, eu estive em Brasília, que seria a produção de um release, né? Eu estive em Brasília, a gente fez isso, 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 o objetivo é esse. Conta a história, entende? E aí, sempre que tiver alguma movimentação desse pedido, você vai levar de novo para sua rede. Lembra que no dia 21 de janeiro eu contei pra vocês que eu fui pra Brasília em busca de recursos? Então, tá aqui, realmente o recurso chegou, está andando, vai ser pago. Entende? Você tem que criar essa narrativa. Tudo bem que buscar recursos, a gente sabe que é uma coisa que demanda muito tempo, que às vezes demora, né, pra você conseguir de fato fazer com que o recurso chegue, às vezes a licitação acaba sendo demorada. Mas aí na sua cidade, como é que você vai fazer isso, né? Por exemplo, hoje eu recebi
a Maria no meu gabinete e ela fez uma solicitação muito importante, que é para ver o problema do abastecimento de água no bairro A. Você recebeu o pedido. Mas amanhã, o que você vai fazer com o pedido da Maria? Né? Vamos tentar buscar junto ao órgão aí de abastecimento de água, o que a gente pode fazer? Conta essa história do que você vai fazer, de que forma que você tentou ajudar ela, de que forma que você conseguiu, que você foi atrás para dar uma satisfação do seu trabalho, entende? Assim você vai conseguir criar histórias e contar essas histórias da melhor forma possível e aproximar o seu público. E ao mesmo tempo você está fazendo essa gestão, né? Você está se referindo ao recurso que você está usando e da forma que você está usando também. E aí como que a gente vai dividir isso? Você já colocou seu time em campo, né? Nós escalamos lá, 3, 3, 1, dividindo no dia. Isso quer dizer que você precisa fazer uma publicação só por dia? Não, é uma forma de dividir mentalmente para não cansar a sua rede, entende? Para você não ter que ficar postando, por exemplo, a sessão é na segunda-feira. Então na segunda-feira vai ter só foto, vídeo da sessão? Não, entende? Tenta dividir isso durante o dia. E como que a gente faz isso? Eu gosto de usar o Google Agenda. Você vai criar uma agenda lá no Google e você vai visualizar a sua semana. E aí, como é que a gente vai dividir? Vamos pensar na nossa semana. Vamos supor que a sua sessão da Câmara de Vereadores seja na segunda. Então, na segunda, seu assunto precisa ser a sessão, né? Hoje nós vamos falar qual que é a pauta do dia. Você precisa contar qual é a pauta do dia. No final da sessão, ou na terça-feira de manhã, é importante você dar uma justificativa para as pessoas também. Olha, o que aconteceu, os projetos que foram votados. A partir de terça e quarta, você já pode começar a trabalhar o teminha. Claro, não esquecendo do temão, mas começa a trabalhar o teminha. E como é que você vai fazer isso? Você vai levar essas ideias, né, as publicações, e você pode programar isso antes. Eu sempre falo assim, produzir conteúdo na rede, ele realmente é assim, não é que é complicado, mas ele demanda de uma dedicação muito grande. Por quê? Porque você precisa ter organização e planejamento, né? Você não vai conseguir manter uma rede aquecida, fazer essas publicações no dia, na hora. Você precisa se dedicar a isso e fazer um planejamento. Então essa forma de você abrir o Google Agenda e criar esse planejamento é uma forma também de você visualizar a sua estratégia. Pensa que tipo de assunto que você pode abordar em cada dia da semana. Por exemplo, aí na quinta-feira você dá uma satisfação. Olha, quinta-feira é um ótimo dia também para recordar o que você fez, o famoso TBT, né? Lembrar não só do seu trabalho, né? De você estar vereador agora, mas o que você fez antes também. Porque antes de ser vereador, você também teve uma profissão. Qual é a sua profissão? Você pode falar sobre ela também. Vamos supor que eu sou engenheira. Olha, você pode dar algumas dicas para as pessoas. Tudo que você puder contribuir com conteúdo para as pessoas vai agregar a sua rede. Trazer esse conteúdo é muito importante, entende? Eu falo muito disso, né? Dar conteúdo de valor. O que é dar conteúdo de valor? Sempre que você ensina as pessoas de alguma coisa, você motiva elas, você inspira as pessoas a serem pessoas melhores, seu propósito ali na rede, cara, eu acho que já atingiu muito, entende? Já acrescentou muito o fato de você fazer isso pelas pessoas. Quanto mais você puder incentivar, ensinar, fazer alguma coisa, às vezes você tem uma habilidade que nem é relacionada à sua atividade, né? Por exemplo, abre uma live. Abre uma live um dia em casa, jantando com a família, você cozinhando. Mostre que você é gente como a gente. Como que você vai fazer isso, entende? Leva essa proposta para o seu dia a dia, leva para sua casa. Abre a live, começa a conversar com a pessoa que está ali cozinhando, fala dos seus projetos, pede para as pessoas vão interagir com você, e isso é muito legal. Por quê? Porque mostra que você também, além de ser vereador, além de ser prefeito, além de ser um político, você também é um pai de família, uma mãe de família, né? Tudo bem, Joãozinho? Boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Legal. Gente, continuando aqui. Essa parte de humanizar é importante por quê?
Porque quando a gente humaniza, as pessoas criam identificação. Por que a gente acaba seguindo uma pessoa na rede social? Porque a gente tem alguma identificação com ela por algum motivo, né? Seja pelo trabalho que ela faz, seja pelas dicas que ela dá, entende? Então, o fato de você ter o temão, o tema e o teminha para levar entretenimento, você acaba não focando apenas em um único grupo de pessoas. Você consegue atrair um grupo muito maior de pessoas para sua rede. Tá vendo qual que é a diferença? Vamos usar um exemplo de novo. Eu sou vereadora, sou engenheira e sou mãe de família. Quando eu levo para minha rede dicas de engenharia, dicas de culinária, brinco com os meus filhos, mostro isso, além do meu trabalho político, eu vou conseguir agregar um volume de pessoas na minha rede muito maior e muito mais interessado no que eu tô fazendo, tá bom? E aí, como é que a gente vai organizar? O nosso time tá em campo, né? Nós temos o 331, 7 dias da semana, a gente vai publicar pelo menos 3 dias o nosso temão, que obviamente vai ser política, né, assuntos relacionados ao seu trabalho dentro da Câmara, por exemplo. Outros 3 dias a gente vai dividir com o nosso teminha, que vai ser, por exemplo, as bandeiras que você defende, as causas que você aborda e o nosso conteúdo de entretenimento que vai humanizar. Então, se a gente fizer pelo menos uma publicação por dia, você já consegue dividir mais ou menos isso, tá? Não quer dizer que precisa ser 3 publicações, segunda, terça e quarta eu vou falar do meu temão. Quarta, quinta e sexta eu vou falar do meu... Entende? Você pode dividir. E isso é o ideal, inclusive, que você divida esse conteúdo durante a semana, tá? Porque as pessoas não vão entender que esse é o seu temão, esse é o seu teminha e esse é o seu conteúdo de entretenimento. As coisas vão se misturar. Qual que é o objetivo dessa estratégia? É justamente você levar conteúdo diferente, conteúdo de valor para a sua rede, tá bom? E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai engrossar esse caldo, vai dar constância, fazendo publicações regulares. E para isso você precisa ter um planejamento. Então, a primeira dica, tenha sempre com você papel e caneta. Por quê? Porque volta e meia, você tá andando na rua, você vai ter ideias de algumas publicações. Por exemplo, poxa, preciso ver essa obra aqui, quanto tempo ela tá parada? Poxa, eu preciso ver lá na minha rua, o que essa rua aqui tá com problema, tá com buraco, entende? Anota por quê? Quando você chegar, eu gosto de usar o Trello. O Trello é uma ferramenta gratuita, tá? Você pode buscar aí depois e criar as caixinhas de ideias dentro do Trello. Por quê? Sempre que você abrir para criar conteúdo, para estar na produção, vai estar ali já a sua caixinha, as suas ideias. E aí você vai colocando essas ideias ali. Cada ideia, ela pode virar um vídeo, um card ou uma foto. Por quê? Porque você foi lá vistoriar a obra. Então você vai mostrar que você foi lá. Então faça uma foto lá no local. Mostre que você foi atrás mesmo. Mostre que você está interessado em resolver aquele problema. Entende? Vai criando a historinha, que não deixa de ser uma nova história. Aí, quando eu tenho lá as minhas ideias no Trello, eu separo pelo menos um dia da semana para sentar e criar essas publicações. Tem que ter essa rotina, sabe? Para pensar na estratégia de comunicação da sua semana. Claro que nem tudo a gente pode antecipar, mas é legal ter pelo menos algumas publicações organizadas, justamente porque às vezes você vai sair para fazer visitas, né? Você vai vistoriar obras, você vai em alguns lugares. Como é que você vai parar lá? Poxa, não criei nada, não publiquei nada. É complicado de você organizar isso. Então, é interessantíssimo que você distribua isso durante a semana. E para fazer isso, você precisa de planejamento. Tá bom? Outro dia eu vou falar aqui algumas ferramentas para você poder criar suas artes, editar vídeos, mas hoje eu quero falar mesmo dessa organização, desse planejamento, tá bom? Depois, você vai ter lá no Google Drive a sua agenda. Aí você vai olhar na sua semana, cria eventos com as suas publicações. Por exemplo, na quarta eu vou visitar a obra da ponte da Rua 15. Então cria lá um evento, né? Você já vai ter visitado, no caso, você vai ter a foto, por exemplo. Então já cria um evento lá, obra da Rua 15. Lá dentro da ferramenta do Google Drive, ele também te dá a possibilidade de já colocar conteúdo, de colocar texto. Então as informações que você levantou com a prefeitura, para saber por que a obra está parada, quem você precisa buscar, que tipo de atividade precisa ser feita, ela já vai estar lá, entendeu? Aí depois, qual que é a outra ferramenta que eu uso? O MLabs, que é para quê? Para programar as minhas publicações, tanto no Instagram
quanto no Facebook. Essa é uma ferramenta paga, mas você pode fazer também esse tipo de programação dentro do próprio estúdio de criação do Facebook. Digita lá no Google, estúdio de criação do Facebook. Ele vai aparecer tanto para o Facebook quanto para o Instagram, porque a ferramenta é do mesmo dono, né? Mesmo proprietário, então são muito semelhantes. Aí você cria a publicação. Quarta-feira, coloca lá mais ou menos um horário. Lembra que na outra live eu falei aqui da questão do horário? Quanto é importante você saber qual que é o horário que a sua rede está online? Será que é melhor postar de manhã, bem cedinho, que o pessoal está acordando, pega o celular? Ou é melhor postar à tarde, que está chegando em casa também, está nessa de pegar o celular, dar uma olhada nas notícias? Entende? Você precisa testar a sua rede, ver qual que é o horário que eles vão estar disponíveis, que eles vão estar mais tempo online. Essas informações você consegue lá no seu Instagram, lá nas informações, tá bom? Aí você criou a publicação e você vai salvar ela, vai deixar ela programada lá no estúdio de criação. Qual que é a vantagem? Na quarta-feira você já sabe que ela vai entrar. Às vezes você nem lembra que você precisa fazer uma publicação, mas ela já vai entrar, ela vai estar lá, você vai conseguir conversar com a sua rede e você vai entregar esse conteúdo de valor para eles, tá bom? Alguma pergunta aí? Tomar uma aguinha aqui que tá seco o clima. O mais importante desse plano de comunicação é justamente criar uma reputação, né? Para que quando a pessoa ouça falar assim, ah, quem que é a Catherine? Ah, ela é aquela vereadora que fala muito de educação. Ah, ela é aquela vereadora que defende muito a causa animal. Ah, ela é aquela... Entende? As pessoas vão associando as suas publicações com coisas que você defende. Se você é muito aleatório, atira para todos os lados, vai ser difícil criar uma reputação, criar uma imagem, uma identidade, né? Por isso é importante ter posicionamento, por isso é importante defender bandeiras, se é que você tem, né? Defender algumas causas, porque aí você começa a criar uma identidade. Como é que você vai se destacar se você defende tudo e todos? Entende? Claro, você foi eleito para trabalhar por todos, mas você também foi eleito priorizando algumas brigas, né, entre aspas, que você se propôs a defender e a cuidar das pessoas aí da sua cidade, do seu município, tá bom? Alguma pergunta? Vamos lá? Hoje a live é mais curtinha mesmo, mas por isso que o assunto é mais técnico, mais objetivo, tá bom? Justamente porque muita gente fica perguntando como fazer, por onde começar, então eu quis pontuar essas questões para vocês terem uma ideia assim de como organizar a semana, de que tipo de estratégia seguir e também de que forma se organizar para ter uma semana mais produtiva, porque assim, vocês sabem que a semana é muito corrida. Se você não planejar, quando você viu, postou uma foto na segunda-feira, chegou na outra segunda, não deu atenção para sua rede, só tinha uma foto sua brincando com seu filho, entende? Então você acaba perdendo muito tempo de mostrar conteúdo, de criar engajamento com a sua rede, de criar esse relacionamento com seus eleitores, tá bom? É isso. Alguma dúvida? Gente, sempre um prazer estar aqui com vocês, fico muito feliz de poder trocar essas experiências aqui. Depois a live fica gravada, gosto muito, pode deixar as perguntas lá, eu sei que esse é um horário que é o horário que eu estou disponível, mas é um horário que muita gente não consegue estar disponível, então fica aqui, eu vou deixar a live salva no feed, deixa sua pergunta lá, eu respondo também se quiser me mandar um direct, tá bom? Valeu, um beijo grande pra todo mundo. Qualquer coisa, me manda uma mensagem, chama lá, vamos fazer essa comunicação política, deixar essa comunicação política menos chata, menos burocrática, mais criativa e aproveitar melhor, até porque 4 anos passa muito rápido. Se você não tomar uma atitude agora, quando você vê seu mandato foi embora, as pessoas não te conhecem, não sabem o que você fez, e aí, meu filho, se reeleger vai ser muito difícil, tá bom? Beijo grande, uma boa noite a todos, até mais!